Tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Isto quer dizer, abra-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Aleluia. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admiraram-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes, para falar dessa passagem, irmãos, nós temos que voltar alguns capítulos, né? Capítulo 4 e 5 do mesmo livro de Marcos, que Jesus estava ensinando uma multidão. E já ao tardar da noite, ele estava ensinando por parábolas. Jesus estava cansado, né? E Jesus não foi para casa descansar. O normal de um dia de trabalho, de um dia exaustivo, é você pegar a tua cama, é você dormir. Mas Jesus pega para aqueles discípulos, ele ainda estava tentando ensinar aqueles homens alguma coisa. Jesus sempre tem que nos ensinar alguma coisa. Vocês têm que estar pronto para aprender quando você está ao lado de Cristo. E ele liberou uma palavra para aqueles homens: passemos para o outro lado. Tem uma palavra liberada para você nesta manhã. Você vai passar para o outro lado. Aleluia. E passando para o outro lado, com aqueles homens, Jesus chegou numa cidade chamada Gadara. E nessa cidade chamada Gadara, mesmo com palavra liberada, no meio desse percurso, esses homens tiveram algumas tempestades, algumas coisas que, mesmo com palavra liberada na nossa vida, nós não entendemos. Nós estamos aqui nessa consagração, nós já ouvimos palavras de bênção, mas Jesus deu uma palavra que ele ia passar para o outro lado, mas de repente você vai chegar em casa e você vai encontrar algo estranho ao que você recebeu aqui. Algo que você não esperava. E de repente surgiu o quê? Uma tempestade. No meio do trajeto, no meio do caminho, um vento forte. Mas você tem uma palavra hoje liberada, que você vai chegar em Gadara. Aleluia. Que você vai chegar do outro lado. E esses homens começaram a ficar aflitos. É normal. Eu recebi uma palavra, o Senhor estava comigo, e de repente esse vento, mas Jesus está no teu barco. Aleluia. Jesus está no teu barco, Jesus está na tua casa, Jesus não te esqueceu. E aqueles homens, olha, irmãos, quando tem tempestade, quando tem tumulto, quando tem algo que sai do teu controle, lembra de que você está aqui chamando Jesus para o teu barco, chamando Jesus para dentro da tua casa. É dessa forma, irmãos. E eles clamaram a Jesus. E incrível que Jesus, eles falavam, até aspas, Jesus, muitas das vezes nós estamos assim: tu não está vendo essa situação que se levantou? Eu estava na tua casa, eu estava fazendo a tua vontade, e de repente isso acontece comigo, Jesus. Né? E o que eles falam? O que Jesus falou? Jesus ignora as tuas palavras, porque ele sabe que no momento de aflição você se desespera, e Jesus vai tratar com o quê? Com o vento. Jesus hoje está tratando com o vento, com aquilo que está causando a angústia na tua alma, na tua vida. Jesus está desta forma. Jesus está tratando com o vento. E ele fala hoje para o vento: cala-te, cala-te. E a tempestade tem que ouvir
a voz do Senhor na tua vida. Mas ele sai dali, a luta continua, ele chega onde Gadara. Muitas das vezes nós recebemos a bênção e nós falamos assim: como é que nós vamos ser recebidos, né? Vai ter festa? Não. Foi recebido por demônio. Foi recebido por um demoniado. Mas o que está em você é maior do que aquele que vem contra ti nesta manhã. O que está em você é maior. E Jesus olha para aquele homem com amor, com carinho. Um homem que vivia em sepulcros. Eu te digo uma coisa: é no lugar que você está, que você foi ofendido, é um lugar que Deus vai te honrar. É um lugar que vai ter honra para a tua vida. E aquele homem, que aconteceu com aquele homem, Jesus liberta. E aquele homem deseja, qual o desejo de quem é liberto? De estar perto do Mestre, de estar perto de Jesus. E esse homem chega, Jesus fala: fica, porque Jesus tinha uma missão naquele lugar. Por isso que eu falo, muitas das vezes onde você não recebeu honra, é onde você mais será honrado. Aleluia. E este servo, ele fica, e Jesus tira os demônios daquele lugar. Irmãs, quando Jesus chega, ele acaba com tudo que está errado. Porque aqueles demônios que estavam naquele homem são lançados nos porcos. E por conta de Jesus estar acabando com o comércio das coisas erradas em Gadara, Jesus é expulso. Muitas das vezes somos assim criticados, porque chegamos na presença de Deus, porque mudamos nossa vestimenta, porque mudamos o nosso modo de agir. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que adulterava não adultera mais. E aí o que acontece? Muitas das vezes é expulso. E o gadareno queria seguir Jesus. Mas presta atenção na palavra que eu vou te falar. Decápolis é um conjunto de 10 cidades onde tinham pessoas judias e não judias, mistura. E ali naquele lugar Jesus queria fazer uma obra. E Jesus só precisa de um liberto para começar uma obra. Só precisa de um liberto. E aquele homem ficou em Gadara. E Jesus foi expulso, voltou. Chegou do outro lado, ele encontrou quem? Ah, Jesus! Ele encontrou uma mulher que clamava pela sua filha, que estava miseravelmente endemoniada. Jesus não voltou para descansar. Ele voltou e continuou trabalhando, fazendo a obra dele. Chegando do outro lado, aí eu começo sim a entrar aqui na palavra que o Senhor me deu. Louvado seja o teu nome. E por conta dessa situação que eu falei para vocês da introdução de Gadara, que Jesus estava em Tiro, em Sidom, pelos confins, pelo mar da Galileia, Jesus circulava por ali fazendo a obra do Senhor. Jesus não deixou um missionário em Gadara? Gadara era a mesma região de Tiro, de Sidom, das 10 cidades. Aí ele não curou a filha da endemoniada? Ele curou a filha da endemoniada. Jesus teve encontro com essa mulher e ele curou. E por conta disso, Jesus, mesmo se retirando daquela cidade, ele deixou um milagre lá dentro. Aleluia! Ele deixou um milagre dentro daquela cidade. E por isso que eles trouxeram esse surdo gago até a presença do Senhor. E pediram a esse surdo gago, e está escrito aqui, ó, no primeiro, e ele, tornando a sair da cidade de Tiro de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo gago que falava dificilmente, e rogava-lhe que lhe impusesse as mãos. Aí eu fiquei pensando, surdo gago não ouve e não escuta, mas quem são seus amigos? Quem são aqueles que estão contigo? Quem são aqueles que podem te levar para a presença do Senhor? Quem são?
Você tem amigos? Você está cercado de pessoas que te levam para a presença do Senhor? Ou está como aquele paralítico do tanque de Betesda, que há 38 anos estava paralisado, olhando, pedindo, esmolando alguém que o ajudasse? Quem são os amigos que estão do seu lado? Quem são aqueles que estão do teu lado? Quem são? São os que estão no tanque ou são como aqueles 4 que levaram o paralítico até a presença do Senhor Jesus? Quem são os seus amigos? E eu vou falar para vocês de alguns amigos. Eu estou aqui com as minhas amigas, mulheres que Deus me apresentou. Em Êxodo 17, Moisés estava enfrentando uma grande batalha em Refidim. Amalequitas é personificação do mal. Amalequitas estavam ali para destruir, para matar e para roubar. Eles não tinham pena. Onde eles passavam, eles destruíam. Homens, mulheres, crianças, tudo era dizimado. E Moisés estava há mais ou menos 3 meses que tinha saído do Egito. Aquele povo ainda não sabia lutar. Aquele povo ainda não tinha como se defender. Aquele povo estava murmurando no deserto. E aí, Deus, às vezes, perante a nossa murmuração, permite algumas batalhas venham à nossa vida. E não foi diferente. Só que Moisés, ele percebeu que sozinho ele não ia conseguir vencer os amalequitas. Sabe, ele dividiu as tarefas. Josué vai estar no campo de batalha com a arma e com a espada lutando. Mas eu vou subir ao cume do outeiro sozinho, irmãos? Não. Acompanhados de Uri e Arão. Ei, não suba para as tuas guerras sozinho. Não suba para tu. Escolha bem quem pode manejar a espada do teu lado. Escolha bem quem pode segurar nas tuas mãos naquele momento de fraqueza, naquele momento em que os amalequitas iam vencer a guerra. O que Moisés fez? O que os amigos viram? Tem amigo que está do teu lado e vai falar assim: Conceição, olha, cuidado, você está fraquejando, você está caindo, eu vou segurar a tua mão, tu vai levantar a mão, e quando a tua mão está estendida para o céu, a malequita não vai vencer, não vai vencer, a tua casa não vai perecer, a tua casa não vai ser dizimada. Hoje o Senhor está dando estratégia através de alguns amigos, através de algumas pessoas, para segurar a tua mão. Dá-lhe estratégia de Deus para a tua vida. Aleluia. Eu não sei, irmãos, qual é a situação que tu está passando, mas eu sei que como Deus deu estratégia a Moisés e aqueles 2 homens que subiram ao cume do outeiro para pelejar contra os amalequitas, sabe por quê, irmãos? Se Moisés abaixasse a mão, abaixasse a guarda, a malequita avançava e a morte ia chegar em lugares altos. Não pense que porque você está em determinada situação, Deus não vai permitir que se alcance. Então peça ajuda sim, em nome de Jesus. E outra amizade que eu falo que levou foi a amizade de Jonatas e Davi. Amizade que não deixou Mefibosete esquecido. Tem amigos que Deus vai colocar na tua vida para que você não seja esquecido em Lodebar, lugar de esquecimento. Você pode ter certeza que Deus vai te colocar amigos, pessoas para que você possa sair da situação de esquecimento e ser colocado entre os reis, entre os príncipes e entre as princesas. Louvado seja o nome do Senhor. Jó orou pelos seus amigos. Muitas das vezes, nós, quando oramos por um amigo, quando oramos por alguém,
O que acontece? Você está falando aqui, como foi falado por aquela irmã Janete, se eu não me engano. Foi a Fátima que falou, às vezes você está orando e o irmão passou na frente, a irmã passou na frente, continua orando, continua clamando, continua confiando, porque tudo foi devolvido a Jó depois dessa oração. Louvado seja o teu nome. Que você possa pensar nisso. E aqui, olha, trouxeram e tirando o à parte. Gente, isso é tremendo. Sabe por que Jesus tirou esse rapaz à parte? Porque não havia mistura. Havia mágicos. Haviam outras seitas. Havia um encantamento, encantadores, levantadores de serpentes no meio daquele povo. Então, se Jesus pega aquele rapaz simplesmente e faz um milagre, poderia até atribuir algum daqueles. Seria um milagre normal, mas o teu milagre vai ser diferente. Tu está pensando que o teu milagre vai ser no meio da multidão, como a mulher do fluxo de sangue, como como a mulher do fluxo de sangue, como o cego de Jericó, que foram milagres feitos na multidão. Não, o teu milagre vai ser diferente. O teu milagre não vai ser no meio da multidão. O teu milagre será em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu secreto, fecha a tua porta, orarás ao Pai, que o Pai em secreto e no oculto te recompensará. Não vai ser no meio da multidão, sabe por quê? Porque você vai ouvir ruídos, você vai ouvir vozes, você vai duvidar de que foi o Senhor que fez por você. É por isso que Deus tem te escondido, é por isso que Deus tirou aquele rapaz do meio, para que ele pudesse entender que o milagre dele seria de forma diferente. Hoje você não está entendendo. Você está aqui hoje para entender que o teu milagre hoje não vai ser da mesma forma, não vai ser do mesmo jeito. Deus mandou você fechar a porta, continua fechando a porta. Deus amado, Deus querido, louvado seja o teu nome. Sabe por quê, irmãos? O que Jesus ia fazer com aquele rapaz era diferente. Tem muita gente esperando e querendo entender, sabe? Como é que é o teu segredo? Qual é que é o teu segredo? Por isso que Deus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Tem muita gente querendo saber como é o teu segredo, como é que é a tua comunhão com o Senhor, como é que você faz para suportar a prova que você está passando. É dessa forma, irmãos. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. É por isso que Deus, irmã Rosinha, muitas das vezes deixa a gente à parte, deixa a gente esquecido. É porque o milagre que Deus quer fazer, a honra é para Ele, não é para o homem. A honra é para Ele, não é para o homem. Não vai ser dividida com o homem. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Ei, você não está entendendo, mas se prepara, porque grandes milagres têm grandes vezes. Ei, se prepara, porque grandes milagres têm grandes perseguições. E Deus te separa, porque muitas das vezes, se for no meio da multidão, tu não vai suportar as ofensas, as palavras que vão ser ditas, vão te matar, e tu nem vai perceber a grandeza do que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja o teu nome. Maravilhoso, aleluia, Deus. glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, Senhor da glória. Separou, botou ele de lado e vai começar o processo do milagre na tua vida. Vai começar o processo do milagre. E Jesus, tirando a parte da multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido. Ei, põe o dedo no teu ouvido aí. É Jesus colocando o dedo dentro do teu ouvido
Ei, olha aí. Pega aí Jesus cuspindo. Olha, pega Jesus cuspindo. Ei, parece nojento, não vai? Cuspe. Mas eu entendi. Olha, Deus hoje quer abrir os nossos ouvidos para que você entenda aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Olha, e Ele abriu e Ele cuspindo. Sabe que eu trabalhei em hospital 32 anos e 8 meses. Cuspe. Como é que eu falo? Eles lá tinham assim o costume de achar que o cuspe curava. Os judeus são assim, naquela época, né? Então, por isso que Jesus, ele falava, ele fazia as coisas de acordo com o entendimento da época, né? E ele cuspiu. Mas hoje, eu fico falando assim, DNA, gente, coisa linda é o DNA. Você pega um cotonete, enfia lá na garganta da pessoa, sai cheio de saliva, ali tem toda a tua história. Toda a tua história. Olha Jesus aí, dando uma dica para os homens de que o nosso DNA, DNA de Cristo, lá em Adão. Em Adão, quando ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, o que ele colocou? DNA. Eu falo assim, gente, que esse surdo gago foi privilegiado. 2 vezes. 2 vezes o DNA de Cristo. Quando Jesus também pega lá a bola lá de massa lá e coloca, outra vez o DNA. Ele cospe, gente. Aí muita gente vai falar assim, que milagre é esse? Gente, milagre com DNA de Cristo na nossa vida. Gente, eu queria que Cristo cuspisse em mim todo dia. Glória a Deus, todo dia. Todo dia. Ia reforçar seu sistema imunológico. Você não ia ficar doente. Não ia ter dor. Não ia ter dor na coluna, dor na artrose. Não ia ter nada, irmão. DNA de Cristo purinho. Olha como o milagre desse homem foi diferente. Sabe por quê? Aqueles homens que estavam ali fazendo mágica queriam que Jesus revelasse para eles o segredo. Teu milagre. Você está esperando milagre, Lucrécia? Espera, minha filha, vai ser diferente. Continua no teu secreto. Continua dedilhando a tua corda. Porque o Senhor, uma hora, Ele vai te responder. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Ele, e levantando os olhos para o céu, suspirou. Jesus suspirou. Gente, isso é amor demais. Quando ele estava na cruz Senhor, quando ele estava naquela cruz, ele levantou os olhos para o Pai. Quando ele suspirou, ele estava mostrando para mim e para você que ele ia suspirar na cruz. Que a cruz estava prestes, que a cruz estava presente, que a nossa libertação ia chegar, irmãos. Ele suspirou, ele se entregou por amor a mim, por amor a você. Foi um suspiro, irmãos. Foi um suspiro. E ele está nos ensinando naquele suspiro que a oração intercessória. Sabia, irmãos, que naquele dia Deus estava instituindo o ministério de intercessão na terra. Ele estava instituindo o quê? Ore. Ele orou ao Pai. Ele está nos ensinando que nós temos que orar ao Pai em tudo que nós vamos fazer nessa terra. Ore ao Pai, ore em secreto, ore, continue orando. Em Tessalonicenses 5,17 fala que nós temos que orar sem cessar. A oração é o que te aproxima do Senhor. Ore sem cessar. Ore sem cessar, ore sem cessar, ore sem cessar. Mulher, por que choras? Mulher, por que te perturbas dentro de mim? Oh, aleluia! Por quem você tem chorado? Confia tão somente em mim. Confia nesse Deus maravilhoso. Ele não esqueceu a tua dor. Ele não esqueceu o teu sofrer. E Ele hoje está falando para ti: eu cuido. Eu cuido. Eu cuido. Eu cuido. Eu cuido. Ele está cuidando
ouviram a palavra que ele vai falar, eu quero que vocês repitam após mim. Porque esta palavra tem poder no céu e na terra para destravar tudo aquilo que está travado. Tudo aquilo que está travado hoje, o Senhor vai desterrar tudo aquilo que está fechado. Hoje nós falamos de porta e essa palavra é Efata. Repete o nome. Efata. Abre-te, 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 Senhor. Senhor, é tu que abre, é tu que abre. Oh, Pai, o Filho orou, Pai, e pediu ao Pai para que os nossos ouvidos e a nossa língua fosse aberta, destravada. Hoje está havendo um destravar de Deus na Advec Bangu. É para aquele que crê, é para aquele que recebe, é para aquele que está vendo um destravar do Senhor nessa igreja. Ei, você que quer casar, vai casar. Você que quer a casa própria, vai ter a casa própria. Você que quer portas abertas, vai ter as portas abertas. A bicicleta vai chegar, pelo amor do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. O carro será devolvido, graças ao Senhor. Deus está falando que haverá um destravar, mas Deus está testando a tua fé. É a tua fé. Se creres, verás a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Louvado seja o seu nome. E aqui fala que toda a prisão de língua se desfez e ele ouvia perfeitamente. Hoje Deus está destravando as nossas prisões. Quem não entendia a palavra vai começar a entender. Quem, Pai amado, Pai querido, não ouvia, vai começar a ouvir. Deus hoje vai fazer milagres. Deus vai transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. E ordenou que a ninguém dissesse. Por que Jesus ordena que a ninguém dissesse? Irmãos, você está pronto para ser famoso? Você está pronto para ser reconhecido? Você está pronto para sair de um lado, não ter mais vida própria? Porque aqui Jesus ele não tinha sossego. Onde ele chegava, tinha multidão, tinha tumulto, não comia na hora certa. Muitas das vezes nós queremos famas, nós queremos outdoor, nós queremos estar nos holofotes, nas grandes placas, já que anunciam os outdoors da vida, Nós queremos isso. Mas e aí? Jesus, ele tinha que sair rapidamente, porque a fama que ele trazia, as curas que ele fazia, os milagres também atraíam inimigos. Muitas das vezes, nós estamos assim, querendo algo, mas Deus está te preparando para receber, para lidar com as situações e com as circunstâncias. E uma coisa, irmãos, todos, estou chegando ao final, todos se admiraram do que o Senhor faz, das maravilhas que o Senhor faz. O irmão ali cantou. Eu queria que você se levantasse da sua cadeira, com a permissão da NET. Eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria de orar para que o Efatá de Deus chegasse à sua vida. Eu gostaria de orar para que um destravar de Deus chegasse até a tua vida, até a tua casa. Deus, eu não sei o que teus filhos estão precisando, mas, Pai, se tem alguém aqui com as pernas presas, algemas, no mundo espiritual, dada por Satanás, que venha se desfazer toda algema, todo levante do inimigo, tudo aquilo que tem paralisado o teu povo de caminhar, tudo aquilo, Pai amado, que não tem deixado o teu povo seguir em frente, tudo aquilo, Senhor Jesus, Senhor da glória, que não tem deixado o teu povo seguir. Pai, destrava, se tem alguma obra de feitiço
feitiçaria, de macumba aqui, Senhor Jesus. Algum nome colocado no caixão, no cemitério, Senhor. Nome colocado na geladeira. Vai jogando agora por terra, pelo poder que é do teu nome, pelo poder que é do teu sangue. Se tem alguém com câncer, com caroço, que ajude a destravar e o Senhor limpe toda infecção, todo câncer, todo caroço, toda sequela medicamentosa. Que essas pessoas sejam livres hoje, em nome de Jesus. Eu gostaria de estar cantando um louvor, Lucrécia. Vou te botar na prova. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome. Depois que o irmão cantou, fica difícil. Mas eu falei assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. É a tua vontade, é o teu querer. Louvado seja o teu nome. Eu quero encerrar a minha pregação cantando assim. Aleluias. Glória a Deus. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade o peito e você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde aos orações, deixa o Espírito Santo cuidar de você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece a tua dor, o teu sofrer. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido e não tem palavras mais para pedir. Oh Deus, sua voz é um lamento. Em meio às lágrimas você clama a Deus. Oh, aleluia, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, oh, aleluia. Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu sofrer. Ele conhece quando você se levanta, Ele conhece e sabe quando você acorda. Ele sabe de tudo.
por ti. Mas eu sei, se tem alguém aqui hoje no meio que quer entregar a sua vida para Jesus, não perca a oportunidade. Eu fui uma vez só à igreja. Eu fui uma vez só à igreja. E lá estava cantando louvor para mim. Não foi nem a pregação, irmão. Foi aquela palavra que cantou para mim. Quanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. E Jesus está falando para ti e para mim. Não perca essa oportunidade. Porque você não sabe o dia de amanhã. Irmãos, eu não perdi a oportunidade. Eu sabia que o próprio Deus estava falando comigo através daquele louvor. Então, que nessa manhã, se tiver alguém aqui, que você possa vir aqui na frente e não perca a oportunidade, em nome de Jesus. Se todos já forem cristãos, Deus abençoe a vida de vocês. Amém.